Olá, mais uma vez eu passando aqui, professora Isolda, e na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre esse conteúdo aqui, conhecendo a matéria e suas transformações. No conteúdo de hoje a gente vai ver como é que a matéria ela pode se apresentar, né? Por exemplo, a matéria ela tem duas maneiras de se apresentar. Ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Aí nós temos aqui dois exemplos. Quando a matéria ela se apresenta de uma forma homogênea, o exemplo aqui eu tenho um copo, um becker com água. Por que ela é uma chamada de homogênea? Porque toda vez que eu tenho uma substância, a matéria ela se apresenta homogênea, ela dá o seguinte, ela só tem apenas uma fase. Então, quando a gente, por exemplo, coloca água em um copo, eu não consigo ver fases. Se essa água é uma água pura, água limpa, eu não consigo ver fases. Então, quando ela se apresenta de uma forma uniforme, eu tenho uma substância homogênea. Aí tá, substância homogênea. O copo aqui com a água, com o que tem dentro, então, que é a água, a gente chama de um sistema homogêneo. Mas nem todos são assim, são apresentação uniforme, né? Tem outros aqui, como esse exemplo aqui. Tem um becker e dentro dele a gente tem óleo e água. E a gente sabe que óleo e água, eles não vão se misturar. Então, eu tenho aqui um sistema heterogêneo. Quando é que vai aparecer um sistema heterogêneo? Quando a gente consegue identificar todas as fases, mais de uma fase. Na verdade, quando eu tenho mais de uma fase, eu tenho um sistema heterogêneo. Quando eu tenho apenas uma fase, eu tenho um sistema homogêneo. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema com duas fases, né? O óleo e a água, então é um sistema bifásico. Por quê? Porque ele apresenta duas fases. Por exemplo, o óleo e a água está numa garrafa PET. E eu vou balançar, balançar, balançar. Quando eu parar de balançar, o que vai acontecer? Eles vão se separar novamente. O óleo vai para cima e a água vai para baixo. Agora vamos colocar aqui, vamos supor que aqui eu já tenho óleo e água, só que aí agora eu coloquei areia. Areia, certo? Aí o que vai acontecer? Ele continua um sistema heterogêneo? Sim, continua um sistema heterogêneo. Só que agora ele não vai mais ser um sistema heterogêneo bifásico, e sim trifásico, tá? Trifásico. Por quê? Porque ele tem três fases: óleo, água e areia. Vamos supor que ele não está no copo parado, está na garrafa PET e eu vou balançar. Quando eu parar de balançar, o óleo vai ficar em cima, a água vai ficar no meio e a areia vai ficar na parte de baixo. Tá, outra coisa que a gente tem para destacar aqui é que quando fala dos sistemas, tanto homogêneo como heterogêneo, eles não se apresentam só assim líquido não, tá? Eles podem se apresentar sólido, líquido ou gasoso, nos três estados físicos. Um exemplo aqui de um sistema sólido, a pedra de granito, né? Vê que quando a gente olha a pedra de granito, ela não tem uma cor uniforme. Então, ela vai ser um sistema heterogêneo, tá? Porque ela apresenta mais de uma fase. Um exemplo que a gente tem aqui, que eu coloquei aqui, é esses pontinhos pretos como se fosse pedra. Aí aqui a parte líquida, a água. E aqui os quadradinhos, cubo de gelo. Aí eu pergunto a vocês, esse exemplo vai ser um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? Esse aqui vai ser um sistema heterogêneo. Por quê? Porque ele apresenta mais de uma fase. Toda vez que apresentar mais de uma fase, ele vai ser heterogêneo. Aí, então, é sistema heterogêneo. Então, vamos colocar aqui. Esse sistema heterogêneo, então, apresenta quantas fases? 3 fases. Então, ele seria um sistema
trifásico. Então, na primeira fase dele aqui, a primeira fase é o gelo. A segunda fase, a água. E a terceira fase aqui é as pedras. Tá? Esse sistema aqui, ele é um sistema, se ele permanecer por muito tempo, ele vai se transformar num sistema bifásico, né? Que o cubo de gelo vai derreter, vai misturar com a água, eu vou ficar com duas fases, né? Mas assim que é colocado, eu tenho aqui 3 fases, então eu tenho um sistema trifásico. Aqui, esse outro exemplo, a gente tem aqui água e álcool, né? Aí eu pergunto, seria um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? Quando a gente olha aqui, ele tá uniforme, né? A água e o álcool. Quando a gente imagina também essa situação, água e álcool em um recipiente, a gente também imagina também ele uniforme. Então, se ele é uniforme, eu tenho aqui um sistema homogêneo. Então, aqui é um sistema homogêneo. Se eu perguntasse quantas fases, todo sistema homogêneo ele só apresenta uma fase. Então, aqui um sistema homogêneo. Quantas fases? Se ele é homogêneo, ele só pode ter uma fase. Se ele tiver mais de uma fase, ele não é mais homogêneo, ele já passa a ser heterogêneo. Outro aqui que a gente tem aqui, o ar, né? No ar, por exemplo, que a gente respira, a gente tem, na maior parte, oxigênio e nitrogênio e tem outros gases. Um deles também, o gás carbônico, que é o CO2. Então, aqui, quando a gente vê o ar, a gente não vê partes de oxigênio, partes de nitrogênio, partes de vapor de água, partes de gás carbônico. A gente só, na verdade, às vezes sente o ar, né? Mas sabe que dentro dele tem a mistura de vários gases também. Então, a gente vê uma forma unitária. Então, também tem um sistema homogêneo. Então, aqui a gente tem outro exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu tenho água e sal. Aí vocês me perguntam, mas eu não estou vendo aqui, não mostra aqui como mostrava aqui as pedras, porque foi colocada uma pequena quantidade de sal. E aí a gente sabe quando a gente coloca uma pequena quantidade de sal em um copo ou uma quantidade razoável de água, como 1 litro, por exemplo, vamos considerar que aqui eu tenho 1 litro de água. Esse sal é todo dissolvido, se eu colocar em pequena quantidade, tá? Então, nesse caso aqui, eu também teria um sistema homogêneo. Toda vez que eu tiver um sistema homogêneo, eu também poderei dizer que eu tenho uma solução, tá? Solução. Sistema homogêneo, aí se perguntar quantas fases, se ele é homogêneo, só pode ter uma. Então, eu posso dizer que eu tenho uma solução? Sim, só quando eu tiver um sistema homogêneo, ou seja, todo mundo, eu só estou vendo uma única fase aqui, não consigo ver outras fases, tá? Mas eu sei que aqui tem água e sal, não consigo ver, mas eu sei que foi adicionado água e sal. Toda vez que eu tiver uma solução, ela vai se dividir em 2 partes, soluto e solvente. Soluto é sempre a menor parte que é adicionada a uma solução. Neste caso, eu tenho o sal, aquele que é dissolvido. Então, se perguntasse, quem é o meu soluto aqui? O meu soluto é o sal. Quem é o meu solvente? O meu solvente é aquele que dissolve, aquela maior quantidade. Então, no caso aqui, o meu solvente é a água, tá bom?